Shalom, Nonaia, povo de Deus. Quero dizer para você que é uma responsabilidade muito grande, né? Que eu vou falar do amor de Deus. E semana passada eu estava enfermo, né? Com um tumor que deu na minha barriga e eu ia pregar. Só que o nosso apóstolo trocou comigo, né? E eu estava muito enfermo e a calça não dava para abotoar porque não dava para abotoar a calça. Senão, se viesse aqui, a calça ia cair. Não dava para abotoar a calça. Então, a gente trocou com o nosso apóstolo. E eu agradeço muito a vida do nosso apóstolo, que ele é um... Tá certo que ele é um filho para nós, porque eu tenho 56 anos e ele tem 30 e pouco, né, meu apóstolo? Então, quer dizer que ele se torna um paizão na fé para nós. E quando a gente está com dificuldade, a gente liga para ele, fala com ele, porque nós estamos debaixo da cobertura dele, né? Primeiramente de Deus, né? Depois dele, tudo que a gente vai fazer, se a gente vai para um canto, a gente participa para ele. Meu apóstolo, a gente pode fazer assim? Pode, meu pastor, pode sim. Que está no comando de Deus, né? Não é que não esteja no comando de Deus assim que a gente vai fazer as coisas, mas quando está no comando de Deus, a gente fala para ele e a gente é muito obediente com nossa liderança. Amém? Quero ler aqui uma palavra que se conta em 1 Tessalonicenses, verso 1, capítulo 1. E o tema é a preparação. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus trouxe nossos pastores lá de Futebol para vir escutar uma palavra de Deus aqui. Eu creio que tudo é no propósito de Deus. Deus sabe de todas as coisas, a gente não sabe de nada. Tessalonicenses 1, verso 1. Está dizendo assim, ó. 1 até o 4. Então está dizendo assim na palavra do Senhor: Paulo, servo do Tessalonicenses, Paulo, servo do Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, e Deus, o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, e a graça e a paz tenha de Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graça a Deus por tudo. Fazemos menção de vós nas nossas orações. Lembramos nós sem cessar da obra da nossa fé e do nosso trabalho, do amor e da paciência e do esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus Pai. Sabendo mais os nossos irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Então, irmão, essa palavra, eu li a semana todinha e Deus bradou no meu coração para me falar que a graça tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Até de nós estamos doentes, a graça é de Deus. Nós temos que glorificar Deus. Porque tudo nesse mundo tem um propósito de Deus. Tudo tem um propósito de Deus na nossa vida. Não vai pensar que a dificuldade que a gente passamos não tem um propósito. Então, aqui no primeiro toque de Tessalonicenses 1, está dizendo a saudação da igreja. E o 2, lembramos sempre na sua oração de apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha muita fé. E a oração, ele orava bastante. E Deus usava
aquelas pessoas que estavam do lado do apóstolo Paulo. E a graça do Senhor Jesus Cristo caía sobre o maná, sobre a igreja, como vai cair aqui em cada um de nós. Porque Deus é muito maravilhoso, muito maravilhoso. E aqui no 2, como está falando no 2, lembramos-se sempre nas nossas orações, porque o apóstolo Paulo, no 2, né? Trazer, no 3, trazer, ensinar e fazer a obra com amor e paz, esperança em Jesus, o nosso Senhor. Então tudo que nós fazemos, nós temos que fazer com amor, para a obra de Deus, porque nada é nosso, tudo é de Deus, tudo é de Deus. Nós fazemos a obra que a obra não tem divisão, a obra tudo é de Deus. Se Ele dá uma obra para você, não é sua, é de Deus. Se Ele dá uma casa para você, não é sua, é de Deus. Se Ele dá um carro para você, não é seu, é de Deus. Você só está, sabe o quê? Cuidando. E cuide com amor, faça a obra com amor. Porque a obra de Deus não tem divisão. A obra só continua. Nós temos que ser só uma só carne, uma identidade. Porque Deus, Ele sabe de tudo. Nós não sabemos de nada. Deus sabe de tudo. Olha só como é que Deus faz sobre a vida do ser humano. Botou-se 2 casais de pastor lá em Fonte Boa. Eu já passei por lá já. Fonte Boa é muito longe. Eu sei como é que é andar de canoa. Eu sei. Mas Deus está no controle de tudo. Tudo Ele sabe, tudo. Por que não acontecem as coisas sobre a vida de vocês? Porque pela graça de Deus. Porque a graça de Deus. Por que Deus colocou o nosso apóstolo na frente dessa igreja? Pela graça de Deus. Por que Deus deu a sabedoria para o nosso apóstolo? Pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. Eu saí do mundão. Sabe por quê? Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Nós estamos aqui, todo cheiroso, bonito, porque pela graça de Deus. Você já parou para pensar quando você estava no mundão? Aí Deus foi te resgatar lá. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Pela graça de Deus nós estamos aqui. Deus sabe de todas as coisas. Sabe por que acontecem as coisas na vida da gente? Olha só como é que acontecem as coisas. A nossa filha Pauliane estava no hospital, no UTI, passou 18 dias em coma. Mas ela está aqui, sabe por quê? Pela graça de Deus. É Deus, Ele sabe de tudo. Ele sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça e nós não sabemos. Mas Deus sabe. Deus tem um propósito na nossa vida. Não cai uma folha se não for com a permissão de Deus. Mas Deus é maravilhoso. Deus trouxe nós para cá, para nós estar ombro a ombro com o nosso apóstolo, ajudando. Tá certo que a gente não são assim, umas pessoas que estão diretas assim com ele, mas estamos ajudando ele. Meu pastor está acontecendo assim, nós estamos, meu apóstolo está certo. Sabe por quê? Porque nós somos obedientes na obra do Senhor. Nós temos que ser obedientes. Não é porque ele é mais novo do que eu tenho 56 anos, ele é mais velho, mas eu estou debaixo da cobertura de quem? Da nossa liderança. Então Deus é maravilhoso, pela graça de Deus nós estamos aqui. Deus é maravilhoso. E aqui no capítulo 4 está dizendo, né? No capítulo 4, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. A eleição que Deus está falando aqui na obra dele, não é a eleição como está disputando lá, não. Aqui nós temos só uma só voz aqui, ó, para fazer a obra de Deus. Uma só voz. Nós somos só uma união aqui dentro. A nossa eleição, sabe de quem é? É de Deus. É de Deus.
Deus é maravilhoso sobre a nossa vida. Não vai pensar que você chegou aqui e você não tem um propósito. A gente chega aqui pela graça de Deus. Deus é maravilhoso sobre a nossa vida. Deus é muito maravilhoso. Não vai pensar vocês que é o pastor Danilo que está fazendo, se ele vai tocar no seu coração, não. É a palavra do Senhor. Porque quem transforma o coração do homem, o coração das pessoas é Deus. É Deus quem transforma o coração do homem. Irmão, tinha uma pessoa que tinha, como está escrito, de fazer discípulo, meu apóstolo. Tinha uma pessoa que tinha 14 filhos. O pai e a esposa davam 16. Então ele trabalhava numa fazenda e passou uma pessoa lá com ele, como passou. Hoje mesmo mandaram uma foto, como passaram lá no Nova Vitória, a nossa posta deusa, loura, né? De costa. Então ela plantou uma semente lá no Nova Vitória. E sabe o que aconteceu? Naqueles 14 jovens com o pai e a mãe, fez igual como passaram lá no Nova Vitória, plantaram uma semente que foi eu e a pastora Terezinha. E esse senhor estava lá sentado e passou uma pessoa e falou a palavra de Deus para ele. E ele falou: meu irmão, eu não posso ir para a igreja porque eu não tenho roupa. Eu tenho 14 filhos e eles não têm roupa. E aquela pessoa que estava fazendo e de fazer discípulo falou para ele: Deus não quer saber do teu vestimento, Deus quer saber do teu coração. Então ele chegou lá na igreja, entrou como aqui nessa igreja, e aquele pastor começou a falar: Deus é bom. Quando ele começou a falar assim aquela palavra, Deus é bom, por que ele estava falando aquilo? Porque Deus é bom. Por que ele é tão bom? Porque nós era tão rebelde, e ele fez o quê? Meu filho, vem para cá. Vem para cá que eu vou te usar. Vem para cá que eu vou te usar. Quando chegou lá na igreja, ele viu aquele pastor falando: Deus é bom. Ele saiu, quando terminou o culto, ele foi embora para a igreja. Ele trabalhava numa fazenda tão grande. E ele falou: Deus é bom. Chegou lá na casa dele, que ele morava, muito grande, porque a fazenda era grande, tinha muita casa, grande assim como essa igreja. Tudo que ele ia fazer, minha aposta, ele falava: Deus é bom. Então, você já parou para pensar que as trevas não se misturam com as luzes? Incomodou o patrão dele. Aí o patrão dele chegou lá e falou para ele, vamos dizer que o nome dele era Raimundo. Raimundo, faz favor. Aí foi com ele lá, chegou lá e disse para ele: eu quero conversar contigo. O que você quer conversar, patrão? Ele disse: olha, eu vou te dar 1 dia e meio para te pensar. Porque se tu não parar de falar Deus é bom, tu vai dormir lá no galinheiro. E ele olhou para o patrão dele e falou: patrão, Deus é bom. Eu vou morar lá no galinheiro. Por que eu estou falando isso? Porque quando você decidiu aceitar o Todo-Poderoso, Deus é bom. Você fez uma aliança com Deus, não foi com o homem. E aquele homem tocou aquela palavra que aquele pastor estava falando, que Deus era bom, tocou no coração daquele senhor. E ele foi morar lá no galinheiro. Todo o tempo falando: Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é bom. E ele foi, pegou os filhos dele e foi lá. Porque é grande lá o galinheiro das galinhas, ele estava lá. Aí o patrão dele falou para o bancário: olha, eu vou ver minhas terras lá, assim, que Raimundo está lá. Quando ele chegou lá, Raimundo, teu patrão falou assim, para te fazer as coisas da terra, que
eu vou escrever tudo aqui. Aí ele olhou para ele e falou: patrão, Deus é bom. Então, meu irmão, não pare de falar que Deus é bom. Deus é maravilhoso sobre a nossa vida. Deus é bom demais. Então ele saiu com aquele bancário para conferir as terras. Tudo que o bancário falava, ele falava: patrão, Deus é bom. Deus é bom. Quando ele terminou, que ele voltou para a casa dele, ele falou para ele: Raimundo, mas por que tu veio, tá morando aí nesse galinha das galinhas? E ele contou para ele que ele tinha decidido, porque o patrão dele queria que ele parasse de falar Deus é bom. E ele pegou, decidiu na hora que ele ia morar lá no galinheiro das galinhas, mas ele não quebrava o propósito que ele fez com Deus. Ele ficou falando: patrão, Deus é bom. E o bancário saiu de lá, deixou ele lá e foi embora. Quando chegou lá, para você ter uma ideia como Deus é tão maravilhoso, que só dele falar Deus é bom, tocou no coração do bancário. Quando ele chegou lá, ele chamou os bancários e aqueles pessoal lá e falou: olha, eu queria fazer uma vaquinha para me abençoar um rapaz. Porque Deus estava trabalhando no coração daquela pessoa já. Deus estava trabalhando no coração do bancário, porque ele estava falando Deus é bom. Porque aquela pessoa que foi ouvir a palavra de Deus, ele colocou aquela palavra que Deus é bom. Então quando ele pegou, se ajuntou e comprou uma chácara e foi lá buscar ele. Quando chegou lá, fez um convite para ele e falou para ele: Raimundo, eu vim te convidar aqui para te almoçar lá em casa. E ele pegou, disse para ele: meu irmão, eu não posso ir porque eu tenho uns 14 filhos comigo, 15, e com minha mulher, minha esposa, 16. Ele olhou assim e falou: tá vendo aqueles 2 carros ali, ó? Eu trouxe para buscar as tuas famílias todinha. Ele glorificou a Deus e disse: Deus é bom, meu patrão, Deus é bom. Quando chegou lá na chácara, tinha 16 cadeiras colocadas na mesa. E ele falou: Raimundo, tá vendo aquelas 16 cadeiras? É para você sentar lá. Ele glorificou a Deus e disse: Deus é bom. Deus é bom. Colocou os 14 filhos dele lá, a esposa dele e ele ficaram comendo. E os filhos dele profetizando: pai, essa comida é muito boa, pai, essa carne é muito boa. E ele gritava: meu filho, Deus é bom. Deus é bom. Todo mundo foi saindo, estava lotado de gente como está aqui, foi saindo, e foi ficando só a mesa dele lá com 14 filhos dele. E a esposa dele e ele. Quando todo mundo foi embora, ele ficou lá e o bancário foi lá e chegou lá e falou para ele: Raimundo, vou te mostrar aqui esse quarto. Quando ele chegou lá, que ele viu a cama, ele olhou assim e disse o patrão dele, o bancário: meu irmão, Deus é bom. Rapaz, dava certinho eu e minha esposa aqui, ó. É mesmo, Raimundo. Então Deus tocou no coração daquele bancário, como ele vai tocar no coração de cada um de nós que estamos aqui. Tocou primeiro no coração daquele bancário e falou, porque Deus estava fazendo a obra. Ele falava que Deus era bom e Deus tocava no coração daquela pessoa, como vai tocar no coração de cada um de nós. Aí quando ele chegou, ele olhou nas outras camas e ele foi dizendo: olha, essa cama aqui, assim, esse quarto. E aí ele falava: olha, dava certinho essa cama aqui, ó, pro meu filho. Dá certo mesmo. Deus é bom. Deus é bom. Aí ele chegou num guarda-roupa assim, olhou, cheio de roupas bonitas. E aí ele olhava: olha, Raimundo,
só roupa bonita. Ele olhou: patrão, Deus é bom, e essa calça dava certinho no meu filho. Ele estava profetizando e falava: Deus é bom. Mas Deus é maravilhoso, meu irmão. Deus é maravilhoso. Deus é bom mesmo. Do meio para o fim, sabe o que foi que aconteceu? Ele chamou ele e falou assim: Raimundo, sabe por que eu te chamei aqui? Porque tudo tu fala, Deus é bom, isso aí tudo é teu. Olha só como que Deus é maravilhoso, né? Ele tocou no coração daquele bancário, meu apóstolo, porque Deus é bom, como ele vai tocar no coração de cada um de nós. Sabe por que Deus, ele manda assim a tempestade, ele permite que a tempestade venha, para você ver se você está na fé mesmo, na rocha. A tempestade vem lá na Ponta Negra, você está tremendo aqui. Não, meu irmão, nós servimos um Deus todo poderoso, e Deus é bom. Deus é maravilhoso, Deus sabe de todas as coisas. Não se permita não se permita estar fraco não. Sabe por que ele está dizendo aqui na obra dele mesmo, que nós temos que fazer por amor? Porque nós temos que pagar um preço mesmo, fazer a obra mesmo. Ah, se eu não vou por causa que é longe. Não, meu irmão, paga um preço para nós fazer a obra. Se você soubesse, o obreiro Carlos estava, o obreiro Eduardo estava com a gente lá, ele falou: poxa, meu pastor é pesado mesmo, porque meu apóstolo é muito fácil, como chega aqui só falar mesmo, como foi falado lá hoje, só falar. Mas fazer a obra que é o negócio. Fazer a obra, pagar um preço, ir em tal canto, vai assim, vai ali, vai lá, eu quero ver fazer a obra. Pagar um preço por amor à obra. Pagar um preço que eu quero ver. Ah, eu faço isso. Faz. É por amor. Mas Deus está vendo o que você está plantando. Porque nós escolhemos o que nós plantamos. Nós escolhemos o que nós plantamos. Se Deus está falando aqui para nós fazer a obra por amor, que a graça é de Deus, bora fazer. Bora fazer. Como foi falado hoje também mesmo. Os empresários estão aqui, ó. Meu apóstolo? Os empresários estão aqui. Os empresários são todos nós. Eu sou também empresário, eu creio. Eu creio na palavra do Senhor. Eu creio na palavra do Senhor. É dando graça, dando glória a Deus, graças a Deus, porque Deus é bom. Você viu como nós fazemos propósito com Deus? Ele não é homem para quê? Minta. Mas aí ele não pode dar agora, mas daqui a pouco ele dá. Nós fizemos um propósito com Deus. Eu, pastor Terezinha, passei muita dificuldade. Mas graças a Deus agora Deus deu um banquete para nós. Porque Deus é bom, meu apóstolo. Faça com amor, pode fazer. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Assim como ele fez que aquele empresário viu, ele pode fazer com cada um de nós. Porque Deus é bom. Deus é maravilhoso. Nosso apóstolo está orando, acho que uns 5 anos ou mais, para ter uma casa, meu apóstolo. Mas ele vai lhe dar. Ele vai lhe dar para o senhor tomar conta, que nada que ele dá é nosso, tudo é dele. Só para nós zelar. Só para nós zelar. Nada é nosso, tudo é dele. Mas eu creio que ele vai entregar para você, quem está precisando do emprego, Deus vai te dar. Continue orando. Se você está com seu esposo, seu marido desviado, continue orando, que Deus vai agir. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Se ele não fosse bom, como é que nós estávamos aqui? Como é que eu pensava na minha vida que eu ia pregar a palavra de Deus? Está certo que eu tenho uma dificuldade, mas Deus sabe de todas as coisas, não é o homem que faz a obra não, é Deus. É Deus que faz a obra. Você só faz profetizar, mas quem faz a obra é o Senhor. Tem vezes que você está vendo uma pessoa sentada ali, você não dá valor, mas é aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. Porque Deus pega os pequenos para confundir os grandes. Deus pega os pequenos para confundir os grandes. Porque Deus é o dono do ouro e da prata, é Ele que dá sabedoria para cada um de nós.
É Deus, não é nós não. É Deus. Estava falando para minha esposa que eu creio que antes de a gente fazer com que eu partir para o Senhor, eu vou fazer uma visita lá em Futebol, meu pastor. Em nome de Jesus. Já pedimos uma permissão do nosso apóstolo para nós ir lá falar do amor de Deus. Porque, meu pastor, eu peço de Deus, não é dinheiro, nem carro, nem casa, nem nada. Eu peço sabedoria que venha do trono de Deus. O homem não sabe, mas Deus sabe da sua dificuldade. Deus sabe da sua dificuldade. O homem pode julgar, mas Deus não. Quando a gente nascemos nu, estamos vestidos. Ó. E eu creio que Ele vai fazer tudo isso na nossa vida. Eu creio que Ele vai dar a sabedoria que vem do trono dele. Porque tudo que nós falamos aqui na terra é ligado no céu. Eu creio na palavra do Senhor. Eu creio minha aposta que eu vou ser um grande pregador da palavra do Senhor. E eu creio que a oração de cada um de vocês, Deus está ouvindo lá no céu. E eu sei que Ele está vendo que eu vou ser um pregador da palavra do Senhor. Eu creio na palavra dele. O homem pode até falar, mas Deus está escrevendo lá, esse vai ser um pregador dos 4 cantos do mundo. Eu creio na palavra dele. Porque se ele me resgatou lá na lama do pecado, lá mesmo no fundo, quando eu estava lá mesmo me enterrando, ele me subiu, é porque ele tem um propósito na minha vida, como ele tem na vida de cada um de vocês. A graça de Deus é muito boa, Jesus é bom. Jesus é bom demais. Jesus é muito maravilhoso, ele tem aquele amor por cada um de nós, seus filhos. Ele tem. Não pense não, irmão, que a batalha acabou não, agora que começou. Mas você vai gritar o grito da vitória. Eu creio na palavra do Senhor que eu vou gritar o grito da vitória. Todo santo dia de madrugada eu oro com a minha esposa pela vida da nossa filha. Eu creio que breve ela está aqui falando o testemunho dela de vitória. Ela e o esposo dela estão ali, mas eu creio que está na mão do Senhor. Tudo está na mão de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Nós não sabemos de nada, mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Se você está plantando, você vai colher. Se você planta coisa boa aqui, você vai colher. Deus sabe de todas as coisas. Deus é bom. Adube para você ver. Quem mora no interior sabe que você tem que adubar para você colher coisa boa. Nada sem adubar quase não dá nada. Você pega uma maniva e planta. Se você não adubar, se não olhar, ela não fica bem fininha. Mas se você adubar, você colhe coisa boa. Assim como você vai colher. Quem está plantando coisa boa vai colher coisa boa. Eu creio também na palavra do Senhor. Tem gente que as pessoas que acompanham a gente falam: meu pastor, você não tem assim tempo para ler a palavra? Tenho. Porque eu trabalho muito, me esforço. Eu me esforço para fazer meu devocional. Eu estou atrasado, mas eu estou fazendo. O problema da gente não é eu vou fazer rápido e tal. Vamos meditar na palavra do Senhor. Devagar, mas vai. Mas não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare que você vai conseguir. Por que a oração ela remove montanha? Agora se você parar de orar, ela não vai remover não. Mas se você continuar orando, não demora muito, seus filhos, seu esposo estão tudo aqui na presença do Senhor. Porque Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus pegou nós lá do Nova Vitória para nós vir para cá do lado do nosso apóstolo falar do amor de Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso.
Meu irmão, Deus é maravilhoso sobre a nossa vida. Nosso pastor Sam morava lá no Viver Melhor. A gente passava sempre lá, olha onde ele está, Zé rapaz bonito aí, ó, pregando a palavra do Senhor. Deus é bom mesmo. Deus é maravilhoso. Assim como Ele transformou a minha vida, Ele vai transformar a vida de cada um de vocês, dos filhos, do seu esposo, porque Deus é maravilhoso e Deus é bom. Só não pare de orar, não. Continue orando, porque tem pessoa que ainda, não vou mais não. Então tá bom, não vai não? Mas continue orando que Deus vai tocar no coração dele, vai trazer ele de volta. Não se preocupe não, que Deus é maravilhoso. As minhas filhas tudo estavam aqui, todo mundo foi embora. Só uma que veio semana passada, que eu estava completando 56 anos, aí veio aí me deu um abraço. Mas irmão, tem vezes que você está precisando, né, de dinheiro, né, de trabalho. Sabe que tem vezes que você está precisando de um abraço, de uma palavra. É melhor do que dinheiro. Um abraço, um aperto de mão. A gente estava conversando com a nossa obreira Fabiola. A mãe estava passando assim a mão no rosto da filha, a filha morta lá. E a gente estava conversando com ela e ela contou o testemunho dela, estava chorando lá. E eu estava assim me quebrantando também, porque a gente fica afastado assim da nossa família. A gente é evangélico, faz a obra de Deus, mas tem vezes que a nossa família está precisando de uma palavra, de um abraço, a gente nem chega lá, nem se reúne para fazer um café, como a gente se reúne lá na Betel, todo mundo leva um pão, uma melancia. Isso aí se chama união, como está na palavra do Senhor, é que os irmãos vivam em união. Nossos irmãos. Então a gente tem vezes que a gente está precisando de uma palavra amiga. E não tem ninguém para falar. Aí é depois que acontece as coisas aí, bom, era tão bom, perdoa, mas como que vai perdoar? Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom na nossa vida, aleluia. Oh Espírito Santo, brada, Pai, do coração, Pai, que tudo que eu falei aqui, Pai, venha do Teu trono, Senhor. Toque no coração dessas pessoas, Pai. Seja, Pai, uma raiz, Pai, profunda, Senhor. Que não desvie, Pai, dos Teus caminhos, Senhor. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, brada, Senhor, no nosso coração, Pai. Tem gente, Pai, que está precisando, Pai, de um abraço, Pai, de uma força. Senhor, tem gente que está doente, Pai. Tem gente que está precisando, Pai, de uma palavra, está morrendo, Pai. E a gente não tem, Pai, aquele amor para falar para aquela pessoa. Aleluia. Santo, santo, santo é o Teu nome, Pai. Oh, Senhor. Dai sabedoria, Pai, entendimento, Pai, da Tua palavra, Senhor. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, eu creio, Pai, e tudo que eu falei aqui, Pai, não seja de mim, Pai, mas seja do Teu trono, Senhor. Brada, Senhor, no nosso coração, Pai. Aleluia, Senhor. Que nunca, Senhor, se acabe, Senhor, esse fogo, Pai, para falar sobre o Teu amor, Senhor. Aleluia, Pai. Oh, Senhor, Deus é bom,
Deus é maravilhoso sobre a nossa vida, Pai. Só dele deixado, Pai, nós sair da nossa casa e chegar até aqui, pela graça de Deus, Pai. E Ele vai levar também, Pai, daqui para nossas casas, Pai, pela graça de Deus. Aleluia. Eu creio que se tiver alguém, Pai, aqui precisando, Pai, de uma cura, Pai, ou de uma libertação, Pai, que ele vai sair liberto daqui, Pai. Que não é o pastor Aldenir, Pai, que vai libertar, Pai, mas é a palavra do Senhor. Aleluia, Senhor. Eu creio que ele vai sair daqui curado, Pai. Aleluia, Senhor. Eu creio, Pai, pela graça de Deus, eu cheguei até aqui e estou falando sobre o teu amor, Senhor. Aleluia, Pai. Oh, Senhor, eu creio, Pai, que Deus é bom, Pai. Que me deu, Pai, essa oportunidade para falar sobre o teu amor, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu creio, Senhor, que em breve, Senhor, eu vou falar, Pai, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Eu creio, Pai, na tua palavra, Pai, porque nós temos que ser a luz e o sal dessa terra, Pai. Aleluia, Senhor. Oh, Senhor, eu creio, Pai, em tudo, Pai, que vem do teu trono, Senhor. Tudo está entregue, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, Pai. Oh, Senhor. Deus é bom, Pai. Deus é maravilhoso, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Meu irmão, eu tenho tanta fé, Pai, como está dizendo aqui na palavra do Senhor. A Jéssica, que tem essas duas filhinhas e as duas netinhas, ela estava lá naquele leito, igual a nossa filha Poliane, com aquela traque aqui. E a pastora Terezinha falou, cheguei lá e ela falou: Aldenir, o médico falou que não tem jeito não, ela vai morrer. Aí eu falei para ela, não era evangélico. Falei para ela: Tereza, para Deus tudo é possível. Eu falei para ela: hoje eu vou ver a Jéssica. Quando eu cheguei lá, botaram aquele coisa branca, né, para mim ver. Eu cheguei lá, a cabeça da Jéssica estava assim, ó. Aí eu olhei para ela assim, eu não era evangélico, mas eu falei para Deus, porque ele ouve o nosso clamor. Falei: Senhor, se a Jéssica for viver, Pai, eu quero que ela dê algum sinal. Olha como que Deus é bom, e a graça de Deus é misericordiosa e dura para sempre. Quando eu cheguei lá, eu falei assim para ela, profetizei e falei, ela mexeu o dedinho do pé. Amém. Quando eu cheguei lá fora, eu cheguei para a pastora Terezinha e falei para ela: Tereza, não chora mais não. Não chora mais não, que a nossa filha não vai morrer não. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Não se desespere não, irmão. Se você está servindo Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, não é qualquer tempestadinha que vai lhe abalar não. Cheguei com ela e falei para ela, e disse para ela: Tereza, Deus já me mostrou que a Jéssica não vai morrer. E cadê, ó? A Jéssica está aí, ó. Tem 2 filhinhas. Não, irmão, Deus é bom. Só cai uma folha com a permissão de Deus. Só com a permissão de Deus. Cadê a Jéssica aí? Aí dirige o carro dela, graças a Deus. Vai por aí. E Deus é bom. Deus tirou ela do... Por que aconteceu isso aí, meu apóstolo? Para nós ver, eu e a pastora Terezinha, que Deus existe. Deus existe. Cadê que nós fomos se converter, sabe aonde? Depois dessa tempestade. Por isso que tem vezes que a tempestade vem para você ir para o pé do Senhor. É isso que acontece tem vezes na nossa vida. Foi isso que aconteceu. Depois que a gente perdeu
Aconteceu isso aí e nós perdemos já 5 filhos. 5 filhos a gente já perdeu. Se nós fosse outro, nós estávamos, sabe o quê? Desesperados. Mas nós estamos servindo o Deus Todo-Poderoso, o dono do ouro e da prata. Ele que conforta o nosso coração. É Deus. Estava desesperado. Mas não. Nós servimos o Deus Todo-Poderoso. Aquele que tira o fardo pesado e troca pelo leve. Assim como Ele vai fazer com cada um de nós. Se preocupe não, irmão. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é bom demais. Ele permitiu que tirou esses filhos da gente, mas Ele botou mais filhos para nós, que era para nós trazer para a obra de Deus, para nós cuidar. Ele é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Ele permitiu que acontecesse isso aí porque Ele estava, sabe o quê? Ele estava fazendo nós não fazer a obra de Deus, meu apóstolo. Aí Deus permitiu que aconteceu. E nós fizemos o quê? Caminhamos no caminho do Senhor. E nós estamos desde o tempo que a nossa apóstola apareceu lá no Nova Vitória. Estamos na presença de Deus, meu apóstolo. Tá certo que a gente não fala que a gente são, eu não peco, não sei aquilo outro. Não, meu irmão. Todo dia nós pecamos. Mas nós fizemos o quê? Se ajoelhamos e pedimos perdão de Deus e caminhamos para frente e para cima. Para frente e para cima. Porque Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso sobre a nossa vida. Não, irmão. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Você parou para pensar? Você era só você, tem sua esposa, seus filhos. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Só para você ter uma ideia como Deus é tão maravilhoso, quando a sua mãe foi ter você no hospital, pela graça de Deus você está aqui. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Nasceu perfeito, né? Tem gente por aí que não tem perna nem braço e é feliz. E por que nós não somos felizes? Porque nós servimos Deus Todo-Poderoso. Por que nós não podemos ser felizes que nós servimos Deus Todo-Poderoso? Deus é bom, meu apóstolo. Deus é bom. Deus é maravilhoso. A graça do Senhor Jesus Cristo é para sempre. Quando a gente faz uma aliança com Deus, não pode quebrar não, que não tem emenda. Quando a tempestade vem, não, deixa a tempestade ir para lá e siga em frente. Bora fazer a obra de Deus. Bora se reunir como o nosso pastor Alfredo falou, né? Nós temos que fazer o quê? Se unir na força, trabalhar, fazer a obra de Deus crescer mesmo. Amém? Então Deus é bom. Então vamos se colocar de pé. Deus é maravilhoso, tudo Ele faz com ordem e decência, meu apóstolo. Deus é maravilhoso. Eu creio que em breve nós estamos vendo um de vocês também falando aqui do amor de Deus. E não tenha medo não, porque Deus pega os pequenos para confundir os grandes. Não tenha medo não. Não tenha nervoso. Nervoso é a gente estar fazendo as coisas erradas e escondendo. Aí é nervoso. Mas falar a palavra de Deus é bom. E Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é para frente e para cima, como nós vamos fazer a obra de Deus. Amém? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso.